liberdade, em brincadeira, em leveza, em inocência. Mas aí veio a pandemia, principalmente a partir do dia 12, 15 de março, por ali, a gente começou a entender o que estava acontecendo, né? E mudou completamente a realidade do público infantil. Eles estiveram obrigados a estar dentro de casa, nesse período quase que integral, sem a rotina da escola, sem a companhia dos amigos, sem a visita de familiares, sem aquelas visitas frequentes. Avós, por exemplo, muitas vezes, né, tolhidos pelo menos orientados a não visitar os pequenos e vice-versa. E aí, eles tiveram que lidar com situações que talvez antes eles nunca tiveram que enfrentar. E, além do mais, tem um desgaste dos pais, porque vamos entender e vamos combinar e ser sincero, não é fácil. Não tem sido fácil lidar com os filhos diariamente, mesmo quando os pais estão dentro das suas rotinas. Os pais tiveram que se redescobrir enquanto pais nesse sentido. Por quê? Muitas vezes os filhos tinham aquela rotina de integral na escola, enquanto os pais trabalhavam. E aí as escolas fechadas, os filhos foram encontrando um parente para ficar, contratar alguém para ficar em casa. Ou seja, tudo mudou. Quais são os efeitos psicológicos causados por esse isolamento, por tudo que a gente viveu nesse ano de 2020? Vamos pensar sobre isso? Esse tema veio parar aqui no nosso quadro Descomplica. Para conversar conosco, eu recebo hoje o psiquiatra da infância e também da adolescência, Dr. Bruno Duarte. Dr. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda, obrigado. Eu falei algum em verdade sobre essas novidades que a gente teve que aprender a viver em 2020? Não, é completamente normal, isso que você falou mesmo. Esse ano foi um ano muito difícil, eu digo assim, que não foi difícil só para as crianças, foi um ano que foi difícil para todo mundo, até para a gente que é profissional da área de saúde, né? A gente estuda, né? Toda uma rotina, tudo que tem que ser feito na infância, na adolescência, e esse ano foi um ano de descobertas. Eu digo, a última pandemia, grande pandemia que o mundo viveu foi a gripe espanhola, né? Então a gente hoje está numa situação em que tem praticamente 100 anos que foi a última pandemia no mundo. Então a gente está diante de situações que são novas descobertas para os pais, para os professores, para os próprios profissionais. Mas isso que você falou realmente tem trazido muitos impactos na infância e na adolescência. Talvez tenha algum telespectador, doutor Bruno, que está vendo o nosso papo, vendo a gente aqui, dizendo assim, puxa, mas para mim era tudo certo na minha casa, o meu filho está bem, minha filha está bem também. Que bom, que maravilha, mas não é a realidade de 100% da população, não é? Não é a realidade. E, na verdade, quando a gente fala na ansiedade na infância, né, a gente está falando de um transtorno que a gente chama de um transtorno internalizante, que eu sempre falo assim, o transtorno internalizante, existem as duas classes, internalizantes e externalizantes. Se a gente fosse traduzir isso, seria o seguinte, o internalizante é aquela criança que sofre para dentro. E o externalizante é aquela criança que sofre para fora. Então, aquela criança que está ali causando, fazendo uma bagunça, está evitando ir para a escola. Então, é muito comum, às vezes, na nossa rotina, a gente está ocupado, não está tão atento às mudanças do comportamento da criança e a criança está realmente sofrendo para dentro, digamos assim, e a gente não perceber. E nesse momento de pandemia que a gente está em maior contato, a gente vê algumas mudanças de comportamento e isso mostra para a gente que a criança ela realmente já estava passando por um sofrimento maior. A falta de socialização talvez foi o que mais prejudicou, assim, teve mais prejuízo para as crianças nesse período, doutor Bruno? Então, esse é um fator super importante, né? Mas a gente tem que levar em consideração que tem crianças que são naturalmente mais sociais pelo seu temperamento, tem crianças que não são tão sociáveis assim. Então, por exemplo, algumas demandas como a escola, a rotina escolar, tem muitos pais que põem as crianças em escolas integrais, com muitas demandas, a criança pode se angustiar com isso. Tem outras que preferem ficar o tempo mais tempo em casa, em contato com outros. Então, é um fator, sim, que pode ter piorado, mas não em todos os casos. Da mesma maneira, os pais tiveram que mudar a rotina, porque tem mães assim, olha, eu tenho que trabalhar os 2 horários, chegar em casa, fazer as aulas remotas ou assistir, porque ao vivo eu não tenho como comunicar a escola, então estou assim. E muitas vezes há o estresse, porque, enfim, rolou muita adaptação para as famílias e pode ter trazido também para os pais. Eu lembro de um texto, bem no início da pandemia, inclusive até a Luana Piovani também foi uma que externalizou, olha, meus filhos esse ano não vão fazer, porque
porque eu não tenho habilidade, eu não aguento, eu não tenho saco para isso. Enfim, nem todo mundo lidou tão de boa com a tia pela tela do computador, né? Verdade. Não, e não só as crianças, os adultos também. Isso. Essa questão do home office, por exemplo, foi uma questão que, assim, teve muito adulto que achou o máximo ficar em casa, né, tá em casa aí fazendo seus trabalhos, mas teve muito adulto que sofreu muito com essa questão. Que acumula função, né? E isso acumula função, às vezes os chefes ou os clientes não respeitam o horário de trabalho. Algumas pessoas que são mais realmente assim, mais sociáveis, elas têm um contato maior de estar conversando, ter um contato físico maior. Então foi muito sofrido, de fato, não só para as crianças e adolescentes, mas como para os adultos. Muitos adultos também sofreram com esse isolamento social, sim. Agora, doutor Bruno, como perceber que aquele comportamento ficou disfuncional nesse período da pandemia, que pode ter associado ali uma questão de ansiedade? Então, essa questão de um transtorno, né? Quando a gente fala da ansiedade, a gente está falando de uma emoção, de um sentimento que ela vai estar presente na vida humana. É natural que a gente se sinta ansioso de uma prova, um trabalho, alguma demanda maior. Mas a gente tem que traçar uma linha, eu sempre falo, a gente tem uma linha aqui do que é chato, mas é normal, né? A gente tem uma expectativa, uma prova, algo do tipo, uma viagem, isso vai trazer uma certa ansiedade, mas não é uma coisa que gera um sofrimento que é duradouro. E a gente cruza essa linha do que é chato e entra no que é patológico. Então a gente tem algo que já gera um sofrimento para a criança, que gera um sofrimento para a família e que persiste, né? Eu sempre falo, é como se fosse um eixo e a vida ela passa a girar em torno daquele eixo do sofrimento. Então a gente começa a perceber que realmente a coisa, ela saiu de um âmbito que seria mais dentro de uma normalidade. Justificável, né? Isso, que seria esperado, mas que entra no âmbito patológico. O que também se tornou um pouco mais difícil de identificar no meio da pandemia, porque a ansiedade como um todo, ela aumentou. Então, o transtorno, ele aumentou, a incidência de transtornos ansiosos e depressivos aumentou muito na pandemia, mas a ansiedade como um todo, ela também aumentou, né? As crianças, como todos os seres humanos, os adultos, a gente tem o que a gente chama de uma necessidade de descarga motora. Então, a gente tem a necessidade de estar se mexendo, de estar conversando, de estar rindo, de estar fazendo uma atividade física. E aí, de repente, toda aquela nossa rotina, ela se restringe a ficar em casa assistindo aula, na frente da televisão, não pode mais praticar uma atividade física. Pode ser bom nos primeiros 15 dias, você viu aquela série, mas depois vai entediando, né? Exatamente. Eu até passei por isso também, né? Quando foram os primeiros dias, eu falei, acho que vai ser até bom um descanso forçado. Só que esse descanso já tem vários meses, né? Então a gente começa a realmente ter uma tendência a querer drenar essa energia da gente, drenar essa força vital da gente para alguma coisa e não tem. E aí começa a gerar toda uma angústia que pode entrar no âmbito já de um transtorno. Muitas vezes a criança não consegue externalizar o que está sentindo, não consegue dizer, ai mãe, eu estou me sentindo assim, não consegue compreender quais são os comportamentos que podem demonstrar que essa criança não está bem. Então, é muito comum, como você falou, a criança, ela vem sofrendo para dentro, ela sofre internamente e aí, de repente, a criança, ela dá, como diz lá em São Paulo, né? Ela começa a causar, né? Tá causando aqui, bagunçando, desobediente, mais irritada, e a gente, nossa, ela estava tão bem e, de repente, começou com um comportamento ruim. Mas, na verdade, a gente vê que a situação ela já vinha dando alguns sinais. Então, assim, a ansiedade na infância, como ela é uma coisa, a ansiedade ela é algo que vem muito corporal, mas também do pensamento, as crianças menores elas vão ter uma dificuldade em assim falar, eu estou preocupado com isso, eu estou com medo disso, isso me angustia, isso me entristece. Então a gente vê muito isso no âmbito do comportamento, a criança ela fica mais irritada, ela às vezes vai ficar mais arredia, provocativa, opositora, né? E a gente vê também muitas vezes somente as questões corporais. Então aquela criança que começa a ter dor de cabeça, que ela começa a ter dor de barriga, diarreia, é uma criança que tem muito sono ou começa a perder o seu sono, é uma criança que ela ia para a cama e dormia rápido e agora ela está muito ansiosa, não está conseguindo dormir só. Não consegue desligar? Não consegue, às vezes não consegue desligar e às vezes não do ponto de vista de energia, mas ela às vezes não consegue desligar do ponto de vista do pensamento. Ela deita ali e começa a se angustiar, começa a fantasiar que pode ter um monstro debaixo da cama, no guarda-roupa, começa a ter mais a necessidade de estar perto dos pais. Tem crianças que têm até para ir para o banheiro, elas têm apresentado assim, uma necessidade de estar mais próxima dos pais. Então, a gente vê muito essas coisas corporais de dores, de mal-estares e também essas mudanças sutis de comportamento, mas que a gente vê que são mais persistentes. Acompanhar, observar, estar junto, né? E não achar que é tudo bobagem, é frescura, é birra.
Muitas vezes não é, né, doutor? Exatamente. E é aquilo que a gente falou. O sofrimento, quando ele é um sofrimento externalizante, ou seja, para fora, muitas vezes ele já vem com uma grande carga prévia de algo que já era bem interno da criança, mas que a gente não percebia. E assim, eu sempre falo também, não é o papel da gente aqui ficar apontando dedos ou dizer assim, o pai é mais ou menos eficaz por conta disso. Às vezes a própria convivência nessa pandemia, né, que a gente convivia o quê? 3 horas, 4 horas com as crianças, hoje a gente está 24 horas. Então a gente começa a notar muito mais coisas que a gente não notava anteriormente. E não se culpar por isso também, porque aí a culpa não vai adiantar, adoece a criança, adoece a família, Exatamente. Complicação para todo mundo. O doutor Bruno não está liberado, ele vai continuar conosco. É a oportunidade de você mandar a sua dúvida para a gente no 98893-3999. Você notou alguma mudança no comportamento do seu filho depois de todo esse isolamento? Compartilha a experiência com a gente. É tão bom ver o que está acontecendo com o outro. Eu digo isso, como é bom a gente saber o que está acontecendo, porque às vezes a gente acha que está sofrendo sozinho ou que o nosso filho está muito diferente. Por exemplo, coisa simples. Lavínia, minha menina, tem 2 anos e está dando o maior trabalho para sentar na cadeirinha. Maior trabalho a ponto de dizer assim, não vou descer, não vou levar para canto nenhum, porque o estresse é tamanho para fazê-la sentar que eu estou evitando tirar de casa. Aí juntou com a pandemia, pronto, né? E aí um belo dia, eu fui comentar com outras mães. E elas, mas a minha tá fazendo a mesma coisa. Então a gente começa a entender que é alguma coisa da fase dos 2 anos, aquela adolescência, terrível 2 anos. Então, assim, a adolescência da infância. Então a partilha é muito mais para a gente encontrar ombro, encontrar colo, dizer, você não tá sozinho. Calma, vai dar certo. A ideia é essa aqui. Então aproveita esse espaço aqui do Com Você para você também mandar a sua dúvida, tá? A sua partilha para a gente compartilhar desse sentimento e se ajudar. Ajuda mútua para a gente passar por tudo que tá puxado. Tá puxado, tá difícil. Doutor Bruno, psiquiatra, vai continuar com a gente daqui a pouquinho, tá? 988-93-3999 é o zap aqui do Com Você. Deixa um recadinho pra gente nas redes sociais. Corre!